Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou revelar para vocês as 3 small caps favoritas da minha carteira agora no mês de agosto. Para quem não entende, uma small cap é uma empresa de baixa capitalização, ou seja, são empresas menores que têm aí um maior potencial de crescimento, um maior potencial de multiplicação de capital, mas que também devem ser vistas como empresas mais arriscadas, ações mais voláteis. Então é bom a gente sempre separar um pouco aquela parcela do nosso capital que a gente quer tomar um pouco mais de risco, que a gente quer ter um maior potencial de valorização das nossas ações. Eu sou Leonardo Abud, essa é a Matriz dos Investimentos. Antes de mais nada, é sempre bom lembrar que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos, são simplesmente as 3 small caps que eu tenho na minha carteira, que eu gosto bastante. E também eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho, e deixem o like e que comentem se vocês têm alguma dessas small caps, se vocês gostam de outras small caps. Enfim, comenta aqui embaixo que de repente eu trago também análise de outras empresas, de outras small caps. Começando então, pessoal, primeiro que a gente viu aí nesse último ano foi um movimento muito pesado em cima do índice de small caps. Então, aqui em azul a gente tem o índice small caindo 25% em um ano, enquanto que o Ibovespa acumula uma queda de 12% em um ano. Como eu comentei, as small caps elas tendem a ser mais voláteis, em especial nesse cenário de juros subindo. O Ibovespa ele é um índice mais carregado em chamadas blue chips, né, empresas maiores. Muitas delas são exportadoras, são empresas de commodities que acabaram se beneficiando desse cenário aí de alta no preço de petróleo, enfim, e de outras commodities. As nossas small caps, em geral, são empresas mais ligadas à parte doméstica e sofreram bastante nesse último ano. Quando a gente olha aqui, o pessoal do BTG ele traz aqui são 2 gráficos, né? Um é sobre o preço-lucro, né? O PL do Ibovespa, e no da direita a gente tem o PL do Ibovespa ex-Petro e Vale, tá? Então assim, a gente pode perceber que historicamente o múltiplo de preço-lucro do Ibov está aí nos seus menores patamares históricos, e mesmo que a gente exclui Petro e Vale, que são empresas que estão tendo lucros absurdos por conta dessa alta no ciclo das commodities, ainda assim, a gente vê aqui que, excluindo Petro e Vale, a gente está com múltiplos baixíssimos no Ibovespa e no índice Small Caps ainda mais, né? Porque a gente viu que o Small Caps caiu bem mais do que o Ibovespa. Mas uma coisa que acho que a gente precisa entender é que, diferente das empresas do Ibovespa, o fluxo comprador para Small Caps, ele é bem diferente. Então, é muito difícil um investidor gringo comprar uma empresa, né, uma Small Cap que tem uma liquidez mais baixa, tem ali um valor de mercado de, vamos supor, 2, 3 bilhões de reais. Então a gente precisa lembrar o seguinte, que hoje, na cotação atual do dólar, uma empresa de 5 bilhões de reais não tem nem 1 bilhão de dólares, o que para o investidor gringo é uma empresa assim, minúscula. Então é muito difícil a gente contar com investidores gringos entrando, ainda mais no cenário atual, comprando small caps. E além disso, quando a gente olha para o cenário de fluxo, né, isso aqui é o quê? Isso aqui é o fluxo de captações e de resgates nos FIAs, que são os fundos de ação, aqui no Brasil. A gente pode perceber que desde agosto do ano passado, a gente só tem tido resgates nos FIAs. Como eu comentei, a gente tem uma alta de juros, então uma Selic para cima, uma bolsa vindo para baixo. Muitas pessoas estão sacando, estão resgatando o seu dinheiro dos fundos de ação e levando para investimento de renda fixa. E, obviamente, esses fundos de ação aqui no Brasil são os que carregam muitas posições small caps. Eles estão sendo forçados a vender suas posições small caps. Muitos não querem ficar com posições small porque, como eles estão tomando muito resgate, isso dificulta a liquidação dos resgates. Então, assim, esse último ano foi um cenário que machucou bastante as small caps. Só que, no meu entender, também tem um lado positivo. A gente está vendo aí uma Selic que provavelmente atingiu o seu pico, né, em 13,75%. E pode ser que daqui em diante a gente tenha um cenário mais benigno para as nossas small caps. Bom, como eu comentei, né, a gente teve aí a Selic em 13,75, a gente teve a última reunião do Copom. A gente não dá para cravar se a Selic atingiu o pico ou não. Pelo relatório, pela ata do Copom, a gente tem ali uma possibilidade de algum ajuste. Mas enfim, eu acredito que a gente atingiu o pico, ou muito próximo disso. Não sabemos quando que a Selic vai começar a ceder, mas entendo que aqui a gente tem um potencial muito grande para as small caps, porque a queda na Selic é o que deve trazer o fluxo de volta para as empresas de menor capitalização. E então, assim, aqui eu acho que pode ser que seja um ponto de inflexão para esse cenário, para esse setor. E aí, eu gosto de chamar atenção não só para Selic, que eu acho que é uma coisa que as pessoas conhecem bastante, que entendem, mas é preciso a gente olhar os juros longos.
Então a gente tem que olhar a curva de juros. E isso daqui é o quê? Em laranja a gente tem o DI futuro, então é a taxa de juros, vamos dizer assim, para um título de 10 anos. E a gente chegou a ter aqui o DI futuro sendo negociado algo como 13,5%. Vocês podem perceber que existe uma correlação muito negativa, ou seja, quando um sobe o outro cai, entre o DI, que está em laranja, e o índice small, que está em azul. A gente vê aqui que quando o índice small atingiu sua mínima, agora em julho, foi também o ponto em que o DI longo atingiu o seu pico. Então reparem que a Selic agora veio para 13,75, mas o mercado já começa a olhar para o futuro. E olhando para o futuro, as small caps também já começam a ser reprecificadas. Então olhem mais para o índice small em comparação com os títulos longos. Então, por exemplo, assim, a gente pega um tesouro pré-fixado de 2030, alguma coisa nesse sentido, é ali que vai fazer mais preço nessas small caps. E aí, a gente tem aqui, como eu comentei, né? A gente tem aqui o DI que chegou a bater os seus 13,5%, agora está em 12% mais ou menos, e em uma tendência de queda. Eu acredito que no final do ano, a gente, tendo aí uma inflação um pouco mais controlada, e passada a eleição, isso deve tirar incertezas do nosso mercado, e eu não vejo muito motivo para a gente ter um DI longo de 12%. Isso é uma coisa absurdamente elevada, mesmo para um país como o Brasil. A gente estiver falando de uma inflação na média de 5, 5,5%, a gente deveria ter um juro real ali de 4%, mais ou menos. Deveria ser um DI longo na casa aí dos 9, 9,5%, para mim é o justo. Então, essa provável queda, o que eu acredito que vai acontecer, daria ali um potencial muito grande nas empresas de menor capitalização, né, nas ações de small caps. E falando então a primeira top 3 das minhas small caps é a Ambipar. Eu já fiz um vídeo explicando bem detalhado sobre a Ambipar. Hoje a Ambipar é uma das minhas maiores posições. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso na minha live, agora na quarta-feira, no dia 10 de agosto, às 8 horas da noite. Não percam. Então a Ambipar aí é uma das minhas maiores posições. E vou deixar aqui em cima o vídeo da primeira vez que eu comentei. É um vídeo bem bacana sobre uma explicação sobre a Ambipar e tudo mais. Assim, de maneira geral, a Ambipar tem duas linhas de negócio, Ambipar Response e Ambipar Environment. A Environment é o braço que toca a parte de gestão de resíduos. A parte de Response, ela lida com a parte de respostas a urgências e emergências ambientais. A Response é uma empresa que tem cada vez mais se internacionalizado, é uma empresa que tem cada vez mais ficado exposta aos mercados americanos, canadense, no Reino Unido também. Então, assim, é uma empresa que está com um nível de receitas bem balanceada, é uma empresa que eu gosto. Tem uma alavancagem um pouco mais elevada, que inclusive faz com que quando os juros caem, ela acaba sendo muito beneficiada por conta disso. Recentemente, ela anunciou uma nova aquisição, que eu achei bem relevante lá no Canadá. Eles fizeram a aquisição de uma empresa com uma receita de 150 milhões de reais e um EBITDA de mais ou menos 20 milhões de reais. Aqui eu acho que tem um ponto, é uma empresa que tem uma margem EBITDA muito baixa, mas eles sempre comentam que eles buscam muito olhar para o top line, né, para a parte de receita, porque eles conseguem adicionar muito valor, fazer muito cross-sell, oferecendo seus produtos para os clientes dessas empresas. Então eles acreditam que eles compram essas empresas e rapidamente eles levam as suas margens EBITDA para cima. Na sequência, a minha segunda empresa, na top 3, é a Simpar. Essa é uma empresa que também que já reportou seus resultados do segundo trimestre, resultados que vieram bons, em especial para Vamos, que é para mim a principal, é a joia da coroa. Também já tem um vídeo falando um pouco sobre a Simpar, vou deixar aqui em cima. Mas enfim, eu achei o resultado da Vamos muito forte. A Movida, um resultado médio, JSL também um resultado médio. Mas assim, é uma empresa que, no meu entender, está bem barata, é uma das minhas maiores posições também, eu tenho aí algo como 8% da minha carteira em Simpar. Falando um pouco da Vamos em específico, como eu comentei, ela é a estrela da Simpar, né? A Vamos é uma empresa de locação de veículos pesados, então muita gente conhece a Localiza, a Movida, que são empresas que estão mais no nosso dia a dia. A Vamos é uma empresa que opera na parte de locação de veículos pesados, então são, por exemplo, caminhões. Ela também tem aquele benefício de conseguir comprar os caminhões com um desconto muito grande junto às montadoras. É a maior empresa do setor disparada. É um setor muito subpenetrado, que tem um potencial gigantesco para crescer. Como eu comentei, ela é a maior, vamos dizer assim, a maior participação dentro da Simpar. É uma empresa que tem um potencial de crescimento enorme e que eu acho muito interessante.
Quando a gente olha um pouquinho aqui para Simpar, a gente vê que eles conseguiram entregar um crescimento muito forte aí no... Perdão, aqui é da Vamos. Eles conseguiram entregar um crescimento muito forte das suas linhas de negócio. E por conta disso é que eu gosto dessa empresa. Por fim, a minha terceira empresa, minha terceira small cap, é a Blau. Também já fiz um vídeo sobre a Blau, bem explicado, é uma empresa bem legal. Então vou deixar aqui em cima, não percam. É uma empresa que opera no segmento de medicamentos, então são medicamentos sem patente, ou seja, são medicamentos, vamos dizer assim, genéricos, biosimilares. Então ela não tem todo aquele dispêndio, todo aquele gasto com pesquisa e desenvolvimento que uma farmacêutica como uma Pfizer, uma Johnson tem. Ela simplesmente pega os medicamentos que já tiveram suas patentes expiradas. No entanto, na maior parte são medicamentos do tipo biológico, são medicamentos de alta complexidade, não são fáceis de serem replicados. Por conta disso, é uma empresa que tem aí uma barreira de entrada significativa, mesmo operando num segmento aí que, poxa, ela não tem as patentes, mas ainda assim é um segmento que tem margens muito boas. Eu vejo também que a empresa tem um potencial enorme de crescimento, ela já tem mapeado no pipeline vários medicamentos que ela deve conseguir as aprovações e os registros nos próximos anos. Então é um é um mercado endereçável de algo como 7,6 bi. Eu imagino que eles conseguiriam adicionar desses 7,6 bi, eu acho que eles conseguiriam capturar algo como 1 bilhão de reais. Aqui já é olhando um pouco bem o longo prazo, tá? É 2026, 2027. Mas assim, é uma empresa que tem um potencial de crescimento bom, um segmento que não é fácil de se entrar, é um segmento rentável e por conta disso eu gosto da Blau. Quando a gente compara ela com a Hypera, a Blau hoje negocia a mais ou menos 12 vezes lucro, enquanto que a Hypera negocia algo como 14 vezes lucro para 2023. E no meu entender não faz nem muito sentido, porque para mim a Blau é um negócio melhor, é um negócio que tem mais potencial de crescimento, e por conta disso eu acho que a Blau deveria negociar com um prêmio, como foi inclusive que ela negociou no ano passado. Um outro ponto que eu acho interessante é que no IPO o controlador ele tinha a opção de vender, né? Uma das possibilidades era o controlador também vender uma parte das suas ações próprias numa oferta, num IPO, só que numa parte secundária da oferta. E ainda assim ele não quis vender ali na casa dos R$41. Hoje a ação está na casa dos 30, então o acionista controlador não quis vender nos 41 e hoje as ações estão nos R$30, o que eu acho um patamar interessante de entrada. Então assim, essas são as 3 principais small caps que eu tenho na minha carteira, são empresas que eu acho bem interessantes de setores diversos. Lembrando que são empresas que têm um potencial grande de crescimento, mas também são empresas que carregam um risco um pouco maior. Então atentem-se sempre a essa parte de o que é o adequado para o seu perfil de risco. De novo, peço para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho, deixem o like, comenta. Participem da minha live agora, que vai ser no dia 10, e às 8 horas da noite. As lives têm sido bem legais, então eu recomendo bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.